Fala, Arnaldo César Coelho. Fala, Galvão Bueno. E aí, buddy, beleza? Tá vivo, não? Tranquilo, tranquilo. Ok. Buddy, vê só, pelo que eu consigo lembrar, na aula passada, a gente parou aqui, não foi? A gente fez essa atividade aqui. Foi ou não foi? A gente chegou a fazer essas atividades aqui. Complete the request, can, could I, or can you? Consegue lembrar, não? Oi? A gente não fez dessa daí, não. Fez essa, não? Ah, tá. Então, mas a gente fez essa daqui. Eu lembro que a gente fez essa, não foi? Oi, Henrique. Eu acho que não. Fez não. A gente parou aqui, foi. Parou aí. Parou nessa atividade, foi. Oxi. Pô, não fez essa daí. Então foi essa. A gente chegou a fazer essa sete, não. Fez. Essa foi fez. Essa sete fez, né? Então pronto. Então a gente vinha para essa página aqui. Tá. Então vamos lá. Everyday English Polite Requests. Então, polite requests são pedidos, né? Pedidos que a gente faz no dia a dia. A gente, você vai ver, né? Principalmente se eu sentia isso nos Estados Unidos, você vai sentir ainda mais no Canadá, porque dizem que as pessoas são muito educadas no Canadá. Inclusive, o americano faz graça do excesso de educação do canadense. Então, mas as pessoas lá sempre, quando elas sempre pedem de maneira muito educada, assim, usam muitas palavras please and thank you, né? A gente já falou sobre isso. Então, a gente vai ver aqui situações do dia a dia em que as pessoas vão fazer pedidos e as pessoas respondem, tá bom? Então, tem o listening aqui, que você pode ouvir, mas vamos tentar fazer sem o listening. Vamos ver se a gente consegue encontrar a palavra que está faltando aqui sem o listening. Como é que ficaria nessa number one here? Can I? Peraí. Dá um minutinho aí, ó. Deixa eu trocar esse fone de ouvido aqui. Tá pegando só um ano. Fala aí agora pra eu ver. Tá conseguindo me ouvir bem? Agora. O Era o fone de quê? ouvido tava pegando só um lado. Era o quê? O fone de ouvido aqui tava pegando só um lado. Ah, tá. Beleza. Porque Pronto. Vamos embora. Então, vamos lá. Can I? Qual seria a palavra que poderia vir aqui? can I have, né? Can I have an And espresso? express Pode ler. in the middle. And a mini latte, please. Yes. E aí? Resposta curta. Como é que fica a resposta curta quando a gente faz a pergunta com um verbo, tipo um verbo modal, que é o caso do verbo can, né? Como é que fica a resposta? Can I have an espresso? A pessoa diz yes, I can, yes, can. yes, you can. Oh, yes, of course. Eu botou yes, of course. Eu queria que eu gosto, mas É. Pode também, mas se fosse a regra da resposta curta, ficaria yes, you can, né? Can I have? Yes, you can, tá certo? Outra palavra que vai muito aqui, ao invés do can I have, é o can I get, tá? Can I get an expression, ok? É outro verbo que vai muito no lugar do verbo have. Ok, very good. Como é que ficaria o próximo aqui? Could you... Uma menininha, ação da menininha e o rapaz com a muleta, né?
open, né? Could you Could you? open the door for me, please? Ok. Aí o rapaz pergunta, né? E a menininha fala, Sure. No problem, pode no, ser. no problem, perfect. Vê só, e se eu botasse aí no metal? Pegava ou não? No o quê? No metal. Metal. No matter? Sim. Não, Nesse caso aí, não. não. No matter, Porque, quem se encaixa, não. não, porque, vê, eu tava vendo um negócio aqui que o cara queria dizer sem problemas e ele falou no metal. Não. Não se encaixa, Assim, não. qual o problema aí? What is, eu, Aí ele fala assim, what ele is falou the assim, matter? what's the matter? What's the matter? Aí vai, what's the matter? Né? Aí ele fez essa pergunta, what's the matter? É. Né? Ele poderia fazer what's the problem? What's the problem? Poderia. What's the problem? What's the matter? Né? É meio como quando você faz essa pergunta, nesse caso, veja como é a língua, ela é peculiar. Como toda língua ela é assim, ela é muito peculiar. Nesse caso, matter pode ser substituído pela palavra problem. Então, seria, tecnicamente, nessa situação, um sinônimo da palavra problem. Mas aqui, não. Aqui não se encaixa. Sure, no matter, não faz sentido nenhum. Sure, no problem, ok? Bem interessante isso daí. Mas what's the matter? What's the problem? Tá certo? Porque metal, o significado mesmo Não, o veja que eu, só. Matter, o significado da palavra matter tem vários significados, né? A gente, por exemplo, acabou de é ver um não que aqui. importa, né? Matter pode ser matéria no sentido químico da coisa, matéria, né? A gente tem Sim, matéria, por exemplo, tudo sim, é matéria, né? Então, nosso corpo é matéria, matéria da física, da química, né? Tá entendendo o que eu tô falando, né? sim, sim. Matter pode ser uma questão, the matter, né? A questão, por exemplo. Porque, na verdade, ele está dizendo, what's the matter? Qual questão, qual o problema, no sentido assim, qual é o que é que está acontecendo, né? O que é que está rolando, entendeu? Se existe uma questão a ser discutida. Então, uma matter a ser discutida. Matter, que mais? Matter também tem outros significados também. Importar, né? Matter, This matters, isso também tem importância. Eu me importo com isso, né? You matter, né? Você pode falar assim, quando a pessoa está para baixo, assim, ninguém quer saber de mim, ninguém gosta de mim. Não, you matter, como diz assim, você é importante, você tem importância também. Então, dependendo, por isso que eu gosto tanto dessas atividades de collocation, porque às vezes uma Uhum. palavra ela se encaixa com outra e tem um significado diferente, entendeu? É o caso da palavra matter, tá? É muito interessante mesmo. Se você pudesse assistir filme, cara, filme com suas filhas. Eu estava um dia desse assistindo um filme chamado Hotel Transilvânia 2. Muito interessante o filme, porque tem muitas expressõezinhas, tem muitas situações que é muito bom. E eles falam devagar, exatamente porque é para criança, tudinho. Então, os personagens, os characters, né, eles falam devagarinho, entendeu? Você pode pausar, assistir de novo a cena, fazer uma anotação daquela expressão, trazer para a sala de aula, entendeu? Eu particularmente aprendi muito assistindo o filme desenho animado com o João. Já assistiu o filme Hotel Transilvânia 2 não? Já me assisti. Já? Ah, tá. Quem tem criança, né, velho? Quem tem criança, essas coisas assiste tudinho, né? Eu tô totalmente É, por fora. Aí meus alunos pediram para botar, eu botei. Que é um filme seguro, né? Que hoje em dia, o cara sai palavrão, sai tudo na idade deles. Bom, vamos lá. Então aqui, sure, no problem. Thanks, that's very.
Várias palavras poderiam encaixar aqui. That's very, That's very, that's very, very much. não. Ó, Não, a menina foi o quê? Ela foi o quê? ela abriu, né? Sim. E o que é que ela foi para o rapaz no momento? O que é que ela foi para ele? She was Ela a... foi gentil. E como é que é gentil em inglês? Gentil, às vezes. Né? A gente aprendeu kind, né? Então poderia encaixar aqui that's very kind. Poderia também ser that's very nice. Eu acho que vai ser uma ou outra. Vamos ver? That's very kind, ok? That's very kind, that's very nice. Também poderia ir. Ela foi nice, ela não foi nice com ele, não foi? Ó. Então, e ela também foi kind, bom? Ok, então, moving on. Aqui, vamos lá, ler aqui as frases. And we have the bill, please. O que é o bill, né? O café dele, né? Lá. Não. Bill é conta. É, porque eu tô acostumado com O cheque. filho, o filho do Bill pode ser can I have the bill? Can I have the check? Né? Bill pode ser nota, mas pode ser a conta também. Ok, can we have the bill, please? Como é que ficaria? Hum, hum. Certainly, ela colocou certainly, poderia ser sure, sir, certainly, sir, of course, né? Todos advérbios de concordância, advérbios positivos, né? Dizendo, ok, certamente, certainly é o equivalente a gente, certamente. E aqui? Tudo. Incluiu E o service, serviço. o serviço. O que é o serviço? Qual é o serviço que ele está falando aqui? O de bar, né? 10%, né? 15%, sei lá E quanto é que eles pagam. é a gorjeta, né? É o equivalente aqui na verdade, aqui a gente inclui 10%. Nos Estados Unidos, alguns estados incluem 15%, não sei quanto é na Grã-Bretanha, e em alguns lugares não inclui, né? Você dá se você quiser. Ok? Aí ela responde, Mas tem nome para gorjeta? tem. Tip, 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 a palavra tip. Ok? Gorjeta. E sabe como é gorjeta em espanhol? Gorjeta. Não. Propina. Oxe, é. Propina. É estranho pra gente, né? Pedindo pra gente aqui. Né? Negócio ruim, né? Mas para espanhol, propina. Eu sei disso porque eu trabalhei, morei em Miami, Miami não, né? Mas perto de Miami há muito tempo, né? E trabalhava com isso daí, né? Mas é. Então, aí fica como? Yes, it is. Aqui é meio complicado, né? Yes, it is. Vamos deixar essa daqui. Yes, it is, sir. Vou deixar aqui sem a gente responder, porque tá meio. Pode ser várias coisas aqui. Vamos lá, vamos para esse daqui. A gente vai ouvir para depois colocar, tá bom? Could you, Did you have? Não, have não. could Tem you, take, could you, não. ó, trazer, né? Could you, você, quando você pede, essa pessoa faz o quê? Ela faz o quê? Ela dá um aconselho a você. Na advice é aconselho. E aí, could you, qual o verbo que a gente usa?
para dar, o equivalente a dar. Could you? Calma aí. Coisa de... Could you? Sei. Peraí, calma aí. Não é take, é give, não? Give. Could you give me some advice? Take é pegar, né? Não, give é dar. Não, Ah, take é pegar, né? pode ser pegar também. Pode ser pegar. Could Ok? you give me some advice? Of course, what's the problem? E aí? Aí, nesse caso aqui, poderia usar o matter, né? What's the matter? Yes, of Ou course. não? What's the matter? É isso. Aqui poderia. What's the matter? Não. Então, falando isso, usa o quê? Oi? Allergy pills. Pills é pílula. I need some allergy pills, but... Olha aí o conector de contradição. I need some allergy pills, but... Tem um probleminha aí, né? I need some allergy pills, but I... Vamos fazer o seguinte, esse vamos ouvir, né? Porque tá mais dificilzinho. Vamos ouvir esse daqui. 5.15. Deixa eu compartilhar, né? São 5.15. Polite requests. 1. Can I have an espresso and a medium latte, please? Yes, of course. To go or have here? To go. Thanks. 2. Could you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. That's very kind. 3. Can we have the bill, please? Certainly, sir. Is service included? Yes, it is, sir. Many thanks. 4. Could you give me some advice? Of course. What's the problem? I need some allergy pills, but I don't know what sort. Well, what exactly is it? E aí? Many thanks, né? Many thanks. Many thanks. Né? Como se assim, vários obrigados. Yes, many thanks. Ok? Meio estranho, né? Mas é possível. Yes, sir. Many thanks. E esse daqui? I need some allergy pills, but I don't, né? I don't know, né? I don't know what sort. Né? Eu não sei que tipo. Aí o rapaz fala, well, what exactly? 3 pontinhos, né? Provavelmente ele dizia assim, what exactly are your symptoms, né? What exactly are your symptoms? Quais são os seus sintomas exatamente, né? Para poder ele sugerir uma pílula de alergia, né? Um remédio, ok? Entendeu, buddy? Yeah? Oh, moving on. Moving on. Bom, aqui, só para gente dar uma enriquecida a mais, a gente pode, quando a gente vai fazer um pedido, a gente pode usar o can, né? Can I, tá certo? Mas a gente também pode usar o could I or o may I, tá? Ambos estão corretos,
tá? E ambas são tranquilas. No entanto, o could I e o may I ainda mais, tá? Dá uma sensação de você quer ser ainda mais educado. Então, é muito comum no dia a dia a gente falar can I, it's okay, no problem. Mas quando a gente quer soar mais educado, quando a gente quer, vamos dizer, caprichar no nosso pedido, né? Porque a gente realmente precisa daquilo ali, ou não, só porque a gente quer ser gentil mesmo, a gente usa could I or may I, tá certo? Então, só para a gente dar uma refrescada nisso daí. Pronunciation, can I, could I, express request, listen, repeat, knows how the intonation falls and rise. Vamos só aqui ouvir esse áudio para a questão da entonação. 5.16. Polite intonation. Can I ask you a question? Could you do something for me? Okay? Não, tem muita diferença. Can I ask you a question? Could you do something for me? Okay? All right, so complete the request with can I or could I, or can or could. Okay? Can or could I, can or could you. Desculpa. Can or could I, can, could you. Então, primeiro, can I have a cheese sandwich, please? Aqui é um pedido, tá? Ambas as situações são um pedido, mas tem situações que é can I, é que você quer ser servido por alguém, né? Que alguém te sirva de alguma forma, mas também algumas situações pode ser could you, é que você vai fazer um pedido para a pessoa, para alguém fazer algo por você, entendeu? Então, vamos lá. Can I have a cheese sandwich? Então, você pega a pessoa, traga para você. E o número 2, como é que ficaria? Eu colocaria can I post this letter for me, please? Não, aí só fazia, né? É. Could you post this letter for me, please? Então, ficaria como? Could you? Could you? Can you or could you post this letter for me, please? Né? Number 3. Can you give me your email address? Can you give me your email address? Okay. Number 4. Mhm. Oi, e aí? Henrique? Tô lendo. Ah, tá. Can I, can I I speak to you for a moment? Can I speak to you for a moment? Okay. No. Next. Could you lend me? Esse lend me emprestar é? Isso. Could you lend me 20 pounds? Till, esse till é o equivalente a until. Eu tô até estranhando que ele colocou esse till aqui, porque o till ele é bem formal, esse till. A palavra correta mesmo é until. Until, tá? E aí ele coloca com dois L's, né? Till, com dois L's. Until. Until é um L só, que eu lembro. É um L só. Ok? Ok. E number 6. Number Can, 6.
Can you give me? Can you give me a hand with this box? Ok? Então, você vê que em algumas situações você vai usar can I, outras situações can you or could you, né? Can I or could I, or can you or could you, ok? E nenhuma dessas aí a gente usou o MEI, né? Oi? Nenhuma dessas aí a gente usou o MEI. Então, porque o livro está usando can and could. O livro nessa lição ele está trabalhando com can and could, mas Mas nessa lição aqui, poderia usar o MEI. poderia. May I have a cheese sandwich? Aqui ficaria estranho. May you. May you. May you. A gente não usa o may com you. Uhum. May you give me. Soa estranho. Não sei se está errado do ponto de vista gramatical, mas eu nunca ouço ninguém falar isso. May you. Mas may I sim. Tá? No entanto, veja só. Veja como a língua, aquela história da peculiaridade da língua. Essa daqui, ó. Pelo menos nessa primeira aqui, eu consigo ver a possibilidade de você usar can you. Mas aqui, ao invés do verbo have, ele encaixaria melhor com o get. Poderia assim, ó. Could you get me a cheese sandwich? Eu não vou dar continuidade aqui, não. Could you get me a cheese sandwich? Geralmente no final aqui, please, com please, né, para poder. Could you get me a cheese sandwich? Ficaria apropriado. Could you get me? Mas could you have me não encaixa. Veja como são as coisas da língua, né? Então você pode ouvir isso. Can you get me? Could you get me a cheese sandwich, please? Mas could you have me? Or can I have me? Aí não faz sentido. Veja só, mudou o verbo aqui que tem o mesmo significado, mas você já poderia usar o could you. Tá entendendo, não? Eu sim. Vamos ver aqui, por exemplo, can I? Could you speak? Não, aí aqui tem que ser can I speak to you for a moment? Vamos ver outro can I aqui. Não tem outro, não. Então, esse daqui encaixaria, mas esse daqui já não encaixa. Could you give me a minute of your time? Aqui você poderia escrever. Can you give me a minute of your time? Can you give me a moment? Né? Aí poderia ser, tá certo? Então, a língua é muito cheia de peculiaridade. Vamos só ouvir aqui para a gente praticar a pronúncia. 5.17 Polite Requests. 1. Can I have a cheese sandwich, please? In white or brown bread? 2. Could you post this letter for me, please? Yes, of course. No problem. 3. Can you give me your email address? I think you have it already. 4. Can I speak to you for a moment? Can it wait? I'm a bit busy. 5. Could you lend me £20 till tomorrow? I can lend you 10, but not 20. 6. Can you give me a hand with this box? Of course. Do you want to carry it upstairs? Ok. E aí, lembra da resposta? Não. Da resposta que eles deram, depois da pergunta, aí não. Vamos ver uma por uma, vamos ver se consegue identificar quais foram as respostas. Vamos lá. 5.17 Polite Requests. 1. Can I have a cheese sandwich, please? In white or brown bread? E aí? Em white and brown
bread. In white or brown bread? Então, se a pessoa quer no pão marrom ou no pão branco. Eu acho que é o equivalente ao Ao nosso... francês e ao integral. Isso, isso. É a coisa britânica aí, porque ninguém fala, pelo menos ninguém Eu fala. nunca vi isso. É. White bread ainda fala, white bread fala, mas o pão, a gente fala whole wheat. Whole wheat. O que é que significa whole wheat? Uhum. Whole wheat, engraçado, a gente fala integral. Lá ele fala whole wheat. Wheat é trigo, como se fosse de trigo inteiro, como se fosse assim, não é o trigo processado, é o trigo inteiro, whole wheat. A gente é o equivalente ao integral da gente, tá? Lá fala assim. Vamos lá, number 2. 2. Could you post this letter for me, please? Yes, of course. No problem. E aí? Yes, of course. No problem. Ok. No matter. No matter, não. Aí não encaixa. Não encaixa. 3. Can you give me your email address? I think you have it already. E aí? I think. All right. Already, né? I think you have it already. Already. Né? O que foi que ela disse? I think you have it already. O que é que ela quis dizer com isso daí? I think. Eu acho Uhum. que já enviei. Não, I think you have it already. I think you have it already. O verbo have significa o quê? Sim. Ter. Então, quando ela diz I think you have it already. Já tem, né? Isso. Ela diz, eu acho que você já tem, né? O already, esse already é o equivalente ao já da gente. Eu acho que você já tem. Ela falou no final. Em inglês é possível falar no final, mas também poderia ser no meio, assim feito a gente fala. Assim, I think you already have it. Tá? Ela falou, I think you already have it. Eu acho que você já tem. No caso, ela falou no final. É possível também. I think you have it, vírgula, already. Para dizer já, tem que dizer uma palavra todinha. Eu acho que você tem já. Pra gente não faz sentido. Eu acho que você tem já. Fica sem sentido. A gente fala, eu acho que você já tem. Mas ambos seriam possíveis no inglês. Ok? Ok. Next. 4. Can I speak to you for a moment? Can it wait? I'm a bit busy. E aí, falou o quê? Anyway, I aí eu não entendi, não. Aí pipi, não sei o quê. Vamos lá, ouvir de novo. 4. Can I speak to you for a moment? Can it wait? I'm a bit busy. E aí? Can I wait? Na... Esse Can. pipi, esse é um busy. O resto eu entendi busy, mas esse pipi eu sei lá que não que ele falou. Can it wait? Hum. Can it wait? I'm a bit busy. I'm a bit busy. Can it wait? Can it wait? Praticamente não se pronuncia o wait aqui, né? Não fala can it wait? Can it wait? Você vê que dá uma pausazinha nada. Can it wait? I'm a bit busy. E aí, o que é que ele falou agora? Eu posso esperar, mas eu estou um pouco ocupado. Ele diz, pode esperar, né? Pode esperar o assunto, o tópico que você quer falar, por isso que usa-se it. Can it wait?
I'm a bit busy. A bit é o mesmo que a little bit. I'm a little bit busy. Se colocasse o little aqui, o significado não mudaria em absolutamente nada. I'm a little bit busy, I'm a bit busy. Ok? Ok. Quem gosta de falar bit é britânico, realmente. Americano fala my little bit. Number 5. 5. Could you lend me £20 till tomorrow? I can lend you 10, but not 20. E aí? I can lend 10, Uhum. but não sei o quê. But not 20. She said, I can lend you 10, but not 20. Né? O meu equivalente é dizer assim, eu posso te emprestar 10, mas não 20, que era o que ele queria. Ok? Sim. And number 6. 6. Can you give me a hand with this box? Of course. Do you want to carry it upstairs? Of course. Não entendi. Ele falou que alguma coisa de carregar, não foi? Vamos ouvir de novo? Can you give me a hand with this box? Of course. Do you want to carry it upstairs? Do you want a carry? Uma palavra. Of course. E aí? Do you Want want a carry? want to carry it upstairs? Okay. Não quero upstairs. Upstairs é o andar acima, né? Entendeu? É um andar acima. Então, por exemplo, for example, if I ask you, oh, can you describe your house? Né? A house has 2 floors. Oh, downstairs is my kitchen, my living room, and my porch. And upstairs, we have the bedrooms. We have the bedrooms and we have some bathrooms, ok? Então, downstairs, o andar de baixo. Upstairs, o andar de cima. Alright? Então, poderia ser up floor? Não. Não. Upstairs. A palavra utilizada é upstairs. Up floor, não. Você poderia dizer assim, in the first floor, né? In the second floor, que diga. A gente diria em inglês second floor, mas se usa mais para prédios, quando você tem vários andares, aí você usa floors, você usa esse conceito de floors, que são totalmente independentes um do outro. Mas quando fala de casa, nós fala downstairs, é a parte de baixo, a parte que está encostando no chão, e upstairs é o andar acima. Ok? All right, big guy. Ok, então vamos lá. Have more conversations with these prompts. A glass of water. Okay, so I'm going to ask you questions using these prompts and then you answer. Can I have a glass of water, please? What's your answer? Vamos fazer de conta que você é o garçom e eu sou o cliente. Can I have a glass of water, please? Of course. Okay, all right, good. Can I see the menu? Eu vou dar toda a mesma resposta.